Ikki era uma criança feia e pobre que foi rejeitada pela família por ter nascido sem nenhum talento mágico e continuou sendo maltratada até fugir de sua casa miserável. Mas antes que percebesse, ele estava perdido no meio de uma nevasca sombria e começou a se preparar para morrer de hipotermia, frustrado que este seria o fim de sua vida patética. Em seus momentos finais, no entanto, o lendário samurai apareceu diante de seus olhos e lhe disse as palavras que ele nunca esqueceria. Desde então, Ikki despertou a habilidade divina de destruir a humanidade, mas escondeu seus poderes quebrados da família. Porque para evitar ser expulso, Ikki deve vencer o Festival das 7 Estrelas, o maior torneio onde Blazers lutam até a morte. Após uma longa sessão de treinamento, Ikki voltou para o seu quarto, onde seus olhos inúteis viram a garota mais atraente sem nenhuma proteção de enredo. Mas antes que ela pudesse gritar com ele, ele ficou feliz por estar usando calças brancas. E em vez de pedir desculpas, decidiu se tornar o maior Giga Chad de todos os animes e tirou a camisa para equilibrar a situação. Dentro do escritório do diretor, o diretor disse-lhe que suas ações poderiam levar os países deles à guerra, porque a trama da garota que ele viu era Stella Vermilion, a princesa da nação Vermilion. Então, quando ela mandou ele se desculpar, Ikki virou-se para Stella, dizendo que o corpo sem valor e repugnante dela nem valia um pedido de desculpas. What did he say? Naquele instante, Stella estava prestes a queimá-lo até as cinzas, mas ao se aproximar, Ikki percebeu que estava brincando com sua vida. Então ele gritou que ela era simplesmente linda demais para ele parar de olhar. Assim que ele soltou essas palavras, as chamas de Stella se extinguiram enquanto ela se tornava uma típica tsundere. Mas Ikki se perguntou por que o rosto inútil dela estava em seu quarto em primeiro lugar. Antes que ela pudesse queimá-lo novamente, o diretor voltou, dizendo que eles na verdade seriam colegas de quarto a partir de hoje. De volta ao dormitório, Stella gritou que nunca viveria com um fracassado feio e inútil como ele. Mas o diretor lembrou-os de que eles deveriam resolver suas questões como cavaleiros honrados através de um duelo. No entanto, isso não foi suficiente para Stella, então ela disse a ele que o perdedor da partida se tornaria um servo pelo resto da vida, caminhando em direção a ele e perguntando se estava claro. Depois que Ikki concordou relutantemente, ambos foram para a arena. Mas no caminho, Stella continuou ouvindo sobre como Ikki era o único na academia com 0 pontos de habilidade. Quando chegou para o duelo, ela se perguntou por que ele continuava se agarrando aos seus sonhos inúteis de se tornar um cavaleiro mágico, especialmente após ter falhado no ano anterior. Naquele momento, a arena ficou verde enquanto Ikki convocava sua espada, em Tetsu, enquanto Stella convocava seu Leviatã flamejante. Assim que a luta começou, Stella correu para derrubá-lo, mas Ikki desviou de seu ataque antes de ser queimado vivo. Quando ela ajustou o jogo de pés, golpeou em sua direção, mas ele continuou a aparar seus ataques e a desviar dos golpes. No entanto, não importa quantos ataques ela lançasse, Ikki conseguiu desviar de todos eles, e disse a Stella que pode ver o quanto ela se esforçou para aperfeiçoar seu talento. Mas, mesmo chocada com suas palavras, ela disse-lhe que ele nunca seria capaz de superar seu estilo de espada. Mas Ikki já tinha percebido isso e avançou para atacá-la com a própria técnica dela. Quando ela o repeliu, ele disse que todos achavam que ele era inútil demais para aprender qualquer coisa. Então, ao longo de sua vida, dedicou-se a rastrear as origens dos estilos de espada de outras pessoas e ganhar a habilidade de roubá-los. Essa era sua técnica secreta, roubo de lâmina. Mas mesmo enquanto ela avançava para fingir, Ikki percebeu que seus ataques agora estavam desmotivados e usou sua segunda técnica secreta, guarda irregular, para desviá-la. Quando ele tentou cortá-la, todos ficaram chocados que Stella foi derrotada, mas seu corpo não foi perfurado pelo ataque dele. Depois de saltar para trás, Ikki percebeu que ela era imune à sua espada, e ela admitiu que era por causa de seus talentos que seria capaz de vencer essa partida. Com Ikki em desespero, ela disse que estava acabado e começou a invocar suas chamas do purgatório. Algumas horas depois, o diretor foi verificar Stella para ver se ela estava bem, mas ela disse que essa foi a primeira vez que ela tinha sido derrotada, e se perguntou como Ikki era considerado um rank F. Então a diretora revelou que era tudo por causa da família maligna dele. Depois que ele foi admitido na escola, eles manipularam o sistema de Blazer para que fosse baseado somente na habilidade mágica em vez do estilo físico, forçando Ikki a falhar em todas as suas aulas. Enquanto o sol estava se pondo, Stella voltou para o quarto de Ikki e tentou acordá-lo. Mas ao se virar, ela viu suas costas musculosas e masculinas e começou a senti-las com a mão. No entanto, Ikki virou-se para o outro lado e aprendeu em cima dele. Mas diante de seus olhos, ela viu os músculos Giga Chad do abdômen dele e tentou se conter de tocar aquele corpo repugnante. Mas ela lembrou como ele a viu mais cedo e decidiu continuar tocando-o para se vingar. Com um único toque, Stella quase chegou ao clímax em cima dele. Depois de colocar um curativo em seu ferimento, Stella se desculpou por tê-lo julgado sem conhecê-lo e admitiu sua derrota. No entanto, Ikki se perguntou quando ela começaria a obedecer a ele como sua serva, e lembrou-a de que seria uma vergonha para a família real se a princesa não pudesse manter sua palavra. Então ela se levantou irritada, dizendo que faria qualquer coisa indecente que ele quisesse.
Então, para a primeira ordem, Ikki pediu para ela se tornar sua colega de quarto. Mas quando a viu corar, ofereceu-se para tentar trocar de quarto. No entanto, ela disse que quer se tornar sua colega de quarto, mas não é como se ela gostasse da cara de nerd dele ou algo assim. So you're a liar. Ikki estendeu a mão, mas ela quis um cumprimento com os punhos, e assim começou a amizade deles. No dia seguinte no campus, Ikki ouviu a voz de sua irmãzinha, Shizuku. Quando ela se aproximou, disse-lhe que fazia muito tempo, empurrando-o e beijando-o na frente de todos. Stella não fazia ideia de que ela havia se transferido para Redneck, Alabama, mas Shizuku disse que por estar separada de seu irmão por 4 anos, nem mesmo dormir com ele seria o suficiente. Todos gritaram com Shizuku, e enquanto Stella a puxava para longe e gritava para Ikki limpar a cabeça inútil dele, Shizuku começou a rir e invocou sua espada, dizendo que apagaria as chamas de Stella com suas habilidades aquáticas. No entanto, Stella invocou sua espada no meio do corredor e disse que a espada dela era menor do que seu peito achatado. No entanto, Shizuku disse a ela que seus canhões pareciam mais gordos do que úberes de vaca nojentos. Naquele instante, ambas começaram a correr uma contra a outra e destruíram completamente o prédio. Algumas horas depois, o diretor as puniu, fazendo-as limpar todos os banheiros da escola. Mas enquanto continuavam limpando os banheiros, Stella chamou Shizuku de almofada plana como uma tábua, enquanto Shizuku a chamou de boneca inflável. Antes de terminar o dia, Shizuku disse a Stella para ficar fora dos negócios da família deles, porque ela nunca entenderá como seu irmão foi tratado como se não existisse a vida toda. Depois de soltar essas palavras, ela se afastou e quando chegou ao dormitório, encontrou uma armadilha chamada Alice em seu quarto. Ao mesmo tempo, Stella se perguntou sobre o que Shizuku estava falando, e quando Ikki chegou, ela perguntou-lhe se ele já foi tratado como se não existisse. Depois de cuspir sua bebida como se sua espada fosse cuspir nela mais tarde, ele decidiu contar a verdade sobre a história de sua vida. Juntos, eles começaram a caminhar pelo campus, e Ikki perguntou a ela se conhecia o samurai Ryuma. E quando ela lhe disse que sim, percebeu que o sobrenome dele era Kurogane, o mesmo de Ikki. Depois que ela descobriu a verdade, Ikki explicou que Ryuma era seu avô, e que, por gerações, a família deles produziu os maiores blazers. No entanto, Ikki nasceu sem talento mágico, então sua família o tratava como se ele não existisse. E depois de todo o abuso que ele sofreu na véspera de Ano Novo, ele tentou escapar da vida miserável que estava vivendo. Mas quando a nevasca piorou, ele se perdeu na selva da neblina. A única coisa que preenchia seus pensamentos era o quanto estava frustrado. Mas foi então que seu avô apareceu, dizendo-lhe as palavras que ele jamais esqueceria. Embora fossem apenas palavras, elas o salvaram, então ele decidiu que nunca desistiria, e que um dia se tornaria o tipo de pessoa que as repassaria. Mas como ninguém podia ensiná-lo, ele começou a treinar sozinho pelo resto da vida, assim como Stella fez enquanto crescia. Ainda assim, sua família não podia aceitar um fracasso como ele se tornando um cavaleiro, então forçaram o diretor anterior a instituir o requisito de pontos de habilidade, para que ele não pudesse se formar. Mais tarde naquele dia, Stella estava cozinhando, mas percebeu que Ikki estava tomando banho, então decidiu entrar do nada. Na manhã seguinte, Ikki e Stella estavam lutando um contra o outro, e depois de desviar e repelir os ataques um do outro, a sessão terminou, e Stella já havia recebido uma notificação sobre sua primeira batalha. Quando Ikki se perguntou por que acordou desmaiado no chuveiro com shampoo ao lado dele, Stella fingiu não ter ideia do que ele estava falando. Quando os sinos tocaram, Ikki começou a se afastar, mas Stella sabia que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Quando o domingo finalmente chegou, Stella decidiu seguir Ikki até seu encontro, e quando Shizuku disse para ela perceber a situação, Stella respondeu que era ela quem queria alugar um quarto com o irmão. That's not ridiculous. That's not ridiculous to say that. Ao mesmo tempo, Alice se apresentou a Ikki, mas Ikki sabia que esse dia seria mais longo do que a espada que ele está escondendo. Enquanto começaram a fazer compras, a sala de segurança começou a ser invadida e um grupo de bandidos misteriosos começou a entrar no shopping. Dentro do banheiro, Alice começou a ouvir passos, então ele tapou a boca de Ikki. E do lado de fora, um bandido arrombou a porta e começou a descarregar todo o seu carregador. Quando eles foram embora, no entanto, Alice os trouxe de volta de sua dimensão das sombras, e Ikki percebeu que as garotas estariam em perigo. Por causa disso, Alice convocou sua pequena espada e rasgou um buraco no espaço-tempo para permitir que eles se esgueirassem. Quando localizaram os seguranças mortos, Ikki pediu permissão ao diretor para usar seus dispositivos. Então ela lhe enviou a aprovação, mas o avisou que os bandidos estavam atrás de algo além de dinheiro. No meio do grupo dos reféns, Shizuku disse a Stella que tinha um plano, desde que pudessem ficar disfarçadas por um tempo. Mas assim que um dos bandidos chutou uma mulher para o lado, seu filho jogou seu sorvete no homem e tentou defender sua mãe. No entanto, o bandido o chutou para o lado e estava pronto para lhe dar uma lição.
Mas Stella revelou-se e lançou seu dragão de fogo em direção às balas, vaporizando-as. O soldado começou a disparar contra Stella, mas nenhuma das balas conseguiu lhe causar dano. Nesse momento, o líder dos bandidos apareceu, dizendo que era uma honra conhecer a princesa Vermilion, e se apresentou como Bichu. Depois disso, ele começou a gritar com seu subordinado por machucar as crianças, dizendo que o verdadeiro a ser punido é o pai por não criar seu filho da maneira correta. Quando ele apontou a arma para a mãe e ameaçou executá-la, Stella avançou e convocou sua espada, mas isso fazia parte do plano dele para atraí-la. Naquele instante, o homem ativou seu anel de julgamento e começou a absorver os poderes de Stella, devolvendo o mesmo poder que ela estava liberando. Com esses poderes, o líder sabia que Stella era inútil, mas decidiu dar a ela uma chance de salvar a vida da mãe. Em troca, ele queria que ela se despisse na frente deles e se curvasse. Mas quando Ikki estava prestes a entrar, Alice o segurou, dizendo que ele estaria arriscando a vida dos outros. Enquanto esperavam, Stella começou a remover sua armadura de trama, mas o líder disse que ela ainda tinha o maior recurso a ser removido. Enquanto ela lutava para tirá-lo, Ikki não conseguiu resistir a correr para dentro. Mas Alice ativou sua habilidade para congelar Ikki no espaço, dizendo-lhe para ter mais confiança em sua irmã. Assim que terminou o círculo mágico, Shizuku liberou sua parede de água, criando um domo que protegeria os reféns das balas. Assim que terminou, Ikki convocou Entetsu e pulou do parapeito enquanto as balas passavam por ele. Naquele momento, Ikki sacrificou sua capacidade de ver cores e utilizou seus recursos visuais para analisar as habilidades do bandido mais rapidamente. Assim que percebeu que deveria neutralizar sua mão esquerda, saltou do corrimão para evitar as balas e começou a correr ao longo das laterais. Ao reduzir a distância, Ikki saltou em direção ao homem e o cortou num instante, dizendo-lhe que ele não pode ativar sua habilidade em uma pessoa que não consegue ver. Quando o bandido tentou atacar Ikki, Alice o prendeu no lugar e Stella conseguiu neutralizar o resto de seus amigos. Assim que terminaram, Ikki correu para abraçar Stella, mas assim que suas forças se esgotaram, um dos soldados escondidos entre os reféns ameaçou eliminar uma mulher. Das sombras, uma voz masculina emanou, e feixes de luz apareceram para matar o soldado junto com a mulher. Quando Stella se perguntou de onde vinham as flechas, o homem desfez sua camuflagem para aparecer da escuridão, e Ikki instantaneamente reconheceu o homem como Kirihara. Do lado de fora do prédio, todas as garotas correram para Kirihara por tê-la salvado, mas Ikki decidiu vir e agradecê-lo. No entanto, Kirihara disse-lhe que é seu trabalho ajudar os fracos, e perguntou a Ikki se ele continuaria sendo um cavaleiro com suas habilidades patéticas. Quando Stella gritou dizendo que Ikki era mais forte do que ele, Kirihara riu histericamente, dizendo-lhe que Ikki era um covarde inútil que fugiu dele durante a última batalha. Foi então que o telefone de Ikki tocou e ele viu que Kirihara seria seu primeiro oponente. Antes de sair, Kirihara disse para ele não fugir desta vez, chamando-o de o pior. Durante o primeiro dia das partidas de seleção, Stella enfrentou um cavaleiro usando uma armadura pesada. Mas antes mesmo que a batalha pudesse começar, Stella avisou que a armadura dele não seria nada além de um forno contra suas chamas. Então o homem desistiu imediatamente, e Stella venceu sua primeira luta. De volta ao dormitório, Ikki assistiu às gravações de Kirihara derrotando seus inimigos, mas levou um susto ao imaginar estar do outro lado das flechas dele. Mas quando Stella perguntou a Ikki se ele ficaria bem, ele lhe disse que definitivamente venceria, surpreendendo-a. Enquanto Ikki corria, suas memórias daquele dia continuavam passando em sua cabeça. Mas Alice apareceu, perguntando a ele sobre os rumores do ano passado. Então Ikki decidiu revelar tudo. Sob o diretor anterior, a família Kurogane queria expulsar Ikki, e assim que Kirihara soube das notícias, ele começou a se fixar nele e até o desafiou para um duelo um dia. Mas quando Ikki recusou, Kirihara convocou seu dispositivo e começou a atirar nele. No entanto, Ikki sabia que revidar ou até mesmo desviar daria a eles a desculpa para expulsá-lo, então ele aguentou todos os golpes sem resistir. Por causa disso, ele pôde permanecer na escola. E depois de ouvir sua história, Alice percebeu que Ikki estava muito acostumado a se machucar. E como amiga, Alice esperava que um dia aparecesse alguém para ouvir os gritos fracos da alma de Ikki. O dia da luta de seleção finalmente chegou, mas Shizuku percebeu que os cadarços dele estavam desamarrados, e Alice desejou-lhe sorte. Durante a assinatura do combate, Ikki concordou imediatamente com os riscos da luta, mas uma garota apareceu e ficou surpresa com a sua coragem, já que ninguém jamais havia aceitado os riscos sem hesitar. No entanto, Ikki sabia o quão perigosa a garota era, e quando percebeu que ele conhecia a identidade dela, ela se teleportou na direção dele, perguntando se ele gostaria de algumas aulas particulares. Dentro da sala de espera, restavam 30 minutos para a batalha, mas Ikki tentou se concentrar e lembrar de toda a dor que sentiu ao longo de sua jornada. Sem saber, no entanto, todas as suas experiências traumáticas começaram a inundar sua mente, e o tempo começou a passar mais rápido e mais rápido.
Até que, eventualmente, Ikki acordou atordoado quando seu nome foi chamado para a luta, perguntando-se como 30 minutos haviam passado tão rápido. E quando Ikki chegou ao centro, Kirihara ficou chocado que o pior realmente apareceu. Com o campo se preparando, Kirihara invocou seu arco, e quando Ikki invocou Entetsu, a partida começou. No entanto, Kirihara disse a Ikki para corrigir a expressão feia em seu rosto e começou a fingir tocar um piano antes de invocar sua área invisível. Mesmo sabendo que era uma habilidade repugnante, as reações rápidas de Ikki lhe permitiram ver as flechas e apará-las, até permitindo que ele se aproximasse o suficiente para atacar Kirihara. À medida que Kirihara continuava lançando mais flechas, Ikki conseguiu diminuir a distância e empurrá-lo para trás, mas nenhum de seus ataques conseguiu acertar. No entanto, Kirihara disse para ele não ficar tão confiante, porque ele não é o único que pode ficar mais forte. Ao desaparecer novamente, Kirihara disse que começaria a anunciar de onde iria atirar e disse que a coxa direita seria primeiro, acertando um golpe limpo. Em seguida, foi o braço esquerdo, e enquanto Ikki se perguntava o que estava acontecendo, Kirihara disse a ele que até suas flechas são invisíveis este ano. Por trás, uma flecha perfurou sua mão e o derrubou no chão. Enquanto Ikki continuava sendo atingido, Stella se perguntava por que Ikki estava lutando como um idiota, já que ele deu a Kirihara muito tempo no início da luta antes de usar sua área invisível. No entanto, Alice disse a ela que Ikki não conseguia fazer algo tão simples, pois estava nervoso demais para pensar direito. E quando Stella pensou que Ikki nunca poderia ficar nervoso, ela lembrou-se de como Ikki estava confiante em vencer, percebendo que ele não é o tipo de pessoa que alguma vez estaria confiante sobre uma luta. Enquanto ela lembrava que tipo de pessoa ele era, Alice disse a ela que o simples ato de fingir ser normal nessa situação era o grito da alma dele. Mas nesse momento Kirihara começou a zombar de Ikki, dizendo que a sua graduação estava em risco, porque ao contrário de todos os outros, a única maneira de se formar para ele era vencendo o Festival das 7 Estrelas. Depois de ouvir isso, todos acharam que Ikki era uma piada sem valor por pensar que poderia ganhar, e começaram a rir dele. E enquanto Stella achava repugnante como fracasso sem valor, zombavam de seu cavaleiro. Kirihara conseguiu acertar um disparo que perfurou seu ponto vital. Enquanto estava no chão, Kirihara gritou para a multidão incentivar Ikki, fazendo com que cantassem que ele é o pior. Depois de ouvir aquelas palavras, Ikki se levantou e deu um soco no próprio rosto, agradecendo a Stella pelo incentivo. Kirihara anunciou que atiraria na cabeça dele em seguida, mas Ikki percebeu o que deveria ter feito desde o início e gritou seu Itu Shorai. Quando Kirihara disparou sua flecha, Ikki analisou a ordem e a direção de seus ferimentos, junto com a profundidade e o ângulo da voz dele, e antes que pudesse perfurar, um vento soprou em torno de Ikki. Quando a poeira assentou, Ikki havia pego a flecha com a mão. Naquele momento, Kirihara ficou chocado que Ikki podia ver suas flechas, mas Ikki disse-lhe que sabia tudo sobre ele. Por causa disso, ele foi capaz de aparar cada flecha e rastrear o estilo de Kirihara até suas raízes, encontrando exatamente onde ele estava, uma habilidade chamada Perfect Vision. Apesar de Ikki ter intencionalmente errado o rosto de Kirihara, ele errou por um único milímetro, dizendo que ainda tinha um longo caminho a percorrer. E enquanto todos cantavam por ele, sua habilidade se esgotou, e ele se virou para Stella para sorrir, mas desabou no chão. No hospital naquela noite, Ikki ficou feliz em ver o rosto de Stella ao seu lado. De dentro do quarto, Stella começou a gritar porque Ikki tinha visto seu rosto babando. Mas ele disse para ela não se preocupar, pois ela deveria se acostumar a ter seu líquido quente em toda a boca. What do you mean by that? Enquanto ela começou a jogar tudo nele, ele pediu desculpas por fazê-la se preocupar, mas ela disse que na verdade não estava preocupada. Wakarimashita. Quando ela se afastou, Ikki se perguntou se isso significava que ela compartilhava seus sentimentos, e quando ela sentiu, ele a abraçou mais forte. Enquanto se abraçavam, Ikki sentiu como se pudesse derrotar até o impossível enquanto estivesse com ela, então ele disse que, na última luta no topo, queria lutar contra ela mais uma vez. Stella concordou que não perderia novamente, e eles fizeram uma promessa um ao outro. 2 semanas depois, Stella estava treinando sozinha enquanto se lembrava dos eventos daquele dia, mas ficou zangada porque ainda não tinham feito nada do que amantes fazem desde então. Durante esse tempo, Ikki conseguiu vencer todas as suas 5 partidas e perdeu o nome pior de todos, mas em vez disso foi chamado de Outro. No dia seguinte na aula, Kagami queria aprender a se tornar uma espadachim melhor e pediu a ele que a ensinasse a manejar sua espada. Stella estava à beira de incendiar o prédio inteiro, mas Ikki concordou mesmo assim. Então Kagami começou a escrever a manchete do noticiário de amanhã, dizendo que Ikki iria ensinar as garotas como sua espada as penetraria. Do outro lado da classe, os outros caras queriam eliminá-lo por roubar todas as garotas. Nesse momento Yuri entrou, mas começou a vomitar sangue imediatamente. Que escola cheia de malucos. De volta ao dormitório, Stella tentou perguntar se eles podiam fazer coisas de namorados, mas percebeu que ele já estava apagado em vez de ouvir ela.
Na manhã seguinte, Ikki começou a ensinar as meninas a equilibrar-se para fortalecer os músculos centrais. Mas enquanto Kagami estava entrevistando ele, o grupo de virgens inúteis se juntou contra Ikki e convocou seus dispositivos. Um deles até apontou sua arma para Ikki, mas quando avançaram, Ikki desviou todos os ataques e os derrubou. E quando o líder quase disparou sua arma, Ikki lançou uma pedrinha que impediu o disparo. Enquanto se aproximava dele, ele bateu palmas na cara dele, e naquele momento, o cara percebeu que literalmente recebeu um tapa. Mas quando Ikki lhes disse que estavam usando suas armas contra as regras, todos eles se curvaram para Ikki e pediram desculpas, dizendo que eram apenas virgens feios e inúteis. E porque Ikki era um Giga Chad Alpha, imploraram para ele ensinar como conquistar garotas. Kagami achou que eram bajuladores nojentos, mas Ikki decidiu ensiná-los mesmo assim, e todos começaram a praticar junto com ele. No entanto, um monte de meninas feias, especialmente a garota de óculos lá atrás, queria que Ikki as ensinasse a ficar mais fortes. Mas quando Stella perguntou se ele poderia ensiná-la, Ikki tentou recusar, então ela pensou que ele não queria passar tempo com ela e começou a fugir. Enquanto ela andava mal-humorada pelo campus, Alice perguntou se Shizuku a derrotou mais uma vez e disse para ela jogar o simulador de namoro que ele encontrou para se sentir melhor. Durante a noite, Stella começou a jogar e percebeu que isso era tudo o que estava perdendo. Nesse jogo, ela podia ser honesta sobre querer ficar com ele, e desejava poder segurar a mão de Ikki, ou até beijá-lo, ou até brincar com a espada dele, e tentar evitar que penetrasse seu corpo. No entanto, Ikki entrou naquele momento, e quando Stella gritou para ele bater antes, ele disse que iriam à piscina para treinar, e perguntou se ela gostaria de se juntar a eles. Essas palavras confundiram Stella, já que ela gritou que ele não a treinaria de qualquer forma, mas Ikki decidiu explicar o motivo pelo qual se recusou a treiná-la. No dia seguinte no ônibus, Stella sorriu enquanto estava sentada ao lado de Ikki, mas Shizuku se perguntou o que eles poderiam ter feito juntos na noite anterior. Enquanto olhava para Ikki, ela lembrou-se de como Ikki disse a ela que ela já havia superado o nível que ele poderia ensinar. Por causa disso, ele queria que ela fosse sempre a única a superar sua imaginação. Depois de ouvir essas palavras, ela percebeu que era especial para Ikki e que ele era seu amado afinal. Mas Kagami encontrou um suco na piscina. Stella disse a Shizuku que ela poderia usar seu corpo como prancha de surf. Mas Shizuku rebateu dizendo que poderia usar seu corpo de boneca inflável como boia. Ao mesmo tempo, os rapazes começaram a chorar de alegria por seguirem seu mestre até aqui. E à distância, uma garota misteriosa olhava em direção a eles. Eventualmente, a sessão de treino começou, e Ikki disse a todos para mergulharem na água para o treinamento. Mas Stella começou a quicar suas grandes bolas na bola saltitante, até que escapou e acertou a garota misteriosa. Mais tarde, ela quis passar um tempo com Ikki, e mergulhou na água enquanto Ikki estava ensinando os outros. Mas Kagami veio perguntar até onde ela foi com Ikki. Fora da água, ela começou a tossir por causa de todos os fluidos que engoliu. Mas Stella disse que uma princesa como ela nunca faria algo assim. Essas palavras fizeram Kagami perceber que ela finalmente poderia roubar o corpo quente de Ikki, mas Stella gritou para ela que Ikki era seu namorado e que ela não podia fazer isso, caindo na armadilha de Kagami. No entanto, Kagami prometeu manter isso em segredo para que o amor deles pudesse florescer, mas começou a perguntar o que eles fazem todas as noites, e se ele usa o seu Itoshiro da noite com ela. Mas a pobre Stella começou a corar, dizendo que ainda nem tinha beijado ele. No entanto, Kagami gritou para Stella tomar a iniciativa logo, mas Stella estava preocupada que ele pensasse que ela é uma garota indecente. Mas mesmo assim, Kagami lembrou a ela que os homens são criaturas inúteis, que podem fugir se ela for muito lenta. E quando Stella disse que nunca gostaria que isso acontecesse, Kagami se levantou e correu, dizendo que iria chamar Ikki para que ela pudesse conversar com ele. Quando os dois ficaram sozinhos, Ikki se perguntou sobre o que ela queria conversar, mas ela estava muito envergonhada e perguntou o que ele achava do maiô dela. Mas Ikki revelou que ele queria falar com ela, e perguntou se estava tudo bem continuarem assim, fazendo Stella chorar porque percebeu que o coração dele tinha escapado. Quando começou a chorar, ela disse que concordava porque o relacionamento deles não estava funcionando, e quando ele tentou segurá-la, ela afastou a mão dele com um tapa. Ela disse que ele era o insatisfeito, mas Ikki achou que ela é que o odiava pela maneira como estava agindo. No entanto, Stella disse a ele que na verdade gosta dele, mas Ikki respondeu que gosta ainda mais dela. Stella perguntou se era por isso que a espada dele estava embainhada por 2 semanas, mas ele disse que não gostaria que ela pensasse que ele é um maluco nojento, e afinal, é ela quem não tinha tomado nenhuma iniciativa com ele. No entanto, Stella disse a ele que nunca gostaria de parecer uma vadia fácil e ser rejeitada, mas Ikki disse que o mesmo vale para ele. Gritando, Ikki perguntou por que estavam brigando, mas Stella gritou de volta dizendo que não tinha ideia. Depois de se acalmarem, Ikki pediu a ela para confessar o que realmente queria ao mesmo tempo que ele.
Durante toda a viagem de ônibus, eles continuaram de mãos dadas, mas naquele momento as notificações dos telefones tocaram, alertando-os de que seus próximos oponentes seriam do conselho estudantil. E uma garota misteriosa sorriu. Na semana seguinte, Henry estava correndo ao lado de Ikki para aumentar sua velocidade e quebrar a barreira do som. E no outro campo, Seiju girava sua lâmina enquanto ela acumulava peso, dizendo a Stella que não havia chance para ela desviar do seu ataque. Assim que ambos estavam prontos, Seiju lançou seu ataque enquanto Henry avançava. Mas Ikki a conteve enquanto Stella destruiu completamente a espada do homem, dizendo-lhe que pode enfrentar todas as suas habilidades de frente. Com a lâmina de Ikki apontando para Henry, ambos os membros do conselho estudantil estavam completamente derrotados, mas a garota da piscina continuava a encará-los. Depois das lutas, Shizuko perguntou a Ikki se ela podia lamber suas feridas para fazê-lo se sentir melhor, mas Stella não podia revelar que eles estavam namorando. No entanto, Alice perguntou a Ikki se eles iam continuar ignorando as formigas bobas ao fundo, e ela caiu antes de fugir e cair no rio. No hospital, ela pediu desculpas por se esconder todo esse tempo, mas se apresentou como Ayatsuji Ayase. Assim que Ikki ouviu o sobrenome dela, percebeu que ela era filha de Ayatsuji Kaito, mas quando Ikki perguntou como estava o pai dela, Ayase revelou que ele tinha sido hospitalizado. Ainda assim, ela ficou feliz que alguém como Ikki conhecesse seu pai, e desejou que ele a treinasse. Então, no dia seguinte, Ikki decidiu ajudá-la a praticar, e enquanto ele desviava de todos os ataques dela, percebeu que sua base era forte, mas disse para ela parar. Em um instante antes de alcançar o pescoço dele, Ayase parou, e Ikki percebeu que a fonte da fraqueza dela era copiar o estilo do pai. As diferenças anatômicas entre um homem e uma mulher destroem as bases da técnica, e embora Ikki soubesse como resolver o problema, ele a advertiu de que ela nunca mais conseguiria imitar o estilo do pai. No entanto, Ayase pediu para ele ensiná-la mesmo assim para que pudesse se tornar mais forte. Então Ikki a colocou em uma postura pronta e começou a mexer nas pernas dela. Todas as garotas ficaram chocadas, mas Ikki continuou tentando ajustar as pernas dela e acariciando sua pele com os dedos. Ao mesmo tempo, Ayase estava lutando para se controlar e segurar o clímax, e começou a escorrer água. Após um tempo recebendo todas as carícias de Ikki, ela não conseguiu se segurar e atingiu o clímax, mas Ikki conseguiu corrigir sua postura. Uma vez que ela se acalmou, ela se sentiu muito mais rígida, mas Ikki disse para ela tentar atacar. E com um único movimento, ela conseguiu aparar o ataque dele e lançar um golpe em direção ao pescoço dele. Ela achou incrível como ele conseguiu resolver seu problema de longa data tão rapidamente, mas Stella estava com ciúmes de outra garota estar se aproximando de Ikki novamente. Mais tarde naquela noite, Ikki se desculpou por tocar seu corpo, mas Ayase estava grata porque ele estava apenas ajudando-a, e adorou a maneira como ele acariciou seu corpo com suas mãos grandes, mãos, suas mãos másculas e enormes. As mãos de Ikki lembravam a ela as mãos de seu pai e como eram cuidadosas. Ao mesmo tempo, Stella perguntou a Shizuko se essa nova garota estava incomodando-a, mas Shizuko revelou que ela é melhor do que uma certa vaca que está sempre tentando tirar proveito de seu irmão, então, enquanto Ikki estivesse feliz, isso é tudo o que ela deseja. Are you delusional? Do you suffer from a mental illness? Mais tarde naquela noite, Stella perguntou a Ikki como foi sentir o corpo da Isa. Mas quando Ikki não soube o que dizer, Stella estendeu a mão, pedindo a dele. Ele prometeu que estava apenas ajudando a Isa a melhorar, mas Stella disse que ainda se sentia com ciúmes. No entanto, Ikki disse a ela para não se preocupar, pois ele só a amava, e ela ficou na ponta dos pés. Na manhã seguinte, Isa estava lutando contra Stella e Ikki assistia enquanto elas brincavam com sua espada. Mais tarde naquela noite, Isa os convidou para jantar, mas Stella estava devorando pratos como uma esfomeada, dizendo que precisava comer tanto ou seu corpo não se mexeria. Nesse momento, um grupo de bandidos apareceu e se aproximou de Isa, dizendo que fazia muito tempo desde que se viam. No entanto, Ikki disse-lhes que Isa estava se sentindo desconfortável e pediu que se retirassem. Mas o líder deles percebeu que ele era um espadachim. Por causa disso, pediu desculpas por interromper a refeição deles e serviu uma taça de vinho para ele. Mas quando Ikki foi pegar a bebida, o homem bateu com a garrafa na sua cabeça, dizendo que um espadachim não baixa a guarda. Enquanto o trabalhador tentava chamar a polícia, um dos membros do conselho estudantil o impediu. O líder dos bandidos disse que quer derrotar outro espadachim, mas quando Stella estava prestes a queimá-lo até as cinzas, Ikki tentou acalmá-la, dizendo que sua mão apenas escorregou um pouco. Todos os bandidos riram de quão patético e assustado ele estava agindo, e o líder se aproximou para cuspir em Ikki. No entanto, Ikki ainda tentou acalmar Stella, então o líder deles decidiu ir embora antes de continuarem se envergonhando com um idiota inútil. Quando eles foram embora, Stella se perguntou por que Ikki levou o primeiro golpe de propósito, mas ele revelou que seria expulso se usasse seu dispositivo, e sabia que o líder deles parecia muito forte para derrotá-lo sem uma espada.
Enquanto caminhavam juntos à noite, Stella se perguntou quem eram aqueles caras, e quando ela não respondeu, Ikki lhe disse que sempre a ajudaria se ela precisasse. Mas quando ela estava prestes a falar, os celulares de ambos tocaram e a próxima partida de Ikki era contra Isa. Na base dos bandidos, Sword Eater sentiu que algo estava errado. Alguns dias depois, Stella notou que Isa havia desaparecido completamente das partidas, mas Shizuko disse a ela que isso deveria ser melhor para ela. Mais tarde naquela noite, Alice avisou Ikki que não havia chance dela vencer contra Ikki. Então, por causa disso, ele sabia que ela faria um movimento na noite anterior. Depois de soltar essas palavras, Ikki lhe disse que ele é extremamente perspicaz e mostrou a mensagem que ela lhe enviou pedindo para encontrá-la no topo de um prédio às 3 da manhã. Aquela noite, Ikki chegou ao topo do prédio onde Isa estava esperando. Enquanto se encaravam, Isa sabia da promessa que ele fez a Stella e perguntou o que ele faria se enfrentasse um adversário imbatível. Ele disse a ela que ainda tentaria vencê-los em uma luta justa, mas Isa disse que derrotaria seu inimigo por qualquer meio e rasgou os portões antes de cair. Quando saíram, Ayatsuji percebeu que ele usou sua carta na manga e Ikki finalmente entendeu que essa era uma armadilha em que ela o atraiu. Afinal, ela sabia que ele só podia usar seu Ito Chora uma vez por dia. E como restavam apenas 10 horas da partida, isso lhe daria a única chance de vencer. E quando Ikki se perguntou por que ela lançaria o orgulho em honra ao seu estilo de espada, ela se afastou, deixando-o desabar no chão. Algum tempo depois, Stella estava sonhando com Ikki, usando seu Ito Chora da noite e penetrando suas defesas com sua espada. Quando estava prestes a atingir o clímax em seu sonho molhado, a cabeça de Ikki pousou em seu peito e ela se perguntou se ele estava prestes a realizar seu sonho na vida real. Mas percebeu que Ikki mal conseguia respirar. Algumas horas depois, Ikki acordou no hospital e se preocupou por ter perdido sua luta, mas ainda restavam 4 horas. Nesse momento, o diretor entrou e, ao ver a destruição, Ikki confessou que ele era o motivo dos danos no prédio. No entanto, dentro de seu escritório, o diretor decidiu contar-lhe a verdade. Há 2 anos, o pai de Isa, o último samurai, foi para o hospital depois de ser derrotado em um duelo, e o espadachim com quem lutou foi Sword Eater. Conforme o acordo do trato, Sword Eater tornou-se o dono do dojo, e o pai dela estava em coma nos últimos 2 anos. Enquanto Isa olhava, ela se lembrou das palavras de seu pai dizendo para sempre lutar contra seus oponentes de maneira justa, e lembrar de seu orgulho, mas a forma como Sword Eater a expulsou como um rato desprezível alimentou a raiva dentro dela. Nesse momento, seu pai disse as palavras: "Desculpe", mas Isa segurou sua mão, dizendo-lhe que ela recuperaria tudo. Fora do escritório do diretor, Ikki ainda estava determinado a enfrentá-la de frente, mas queria ter certeza de uma última coisa antes da luta. A luta finalmente estava para começar, e Yuri seria um dos comentaristas, então sangue seria derramado até mesmo na cabine de comentaristas. Finalmente os portões se abriram, e de dentro tanto Ikki quanto Isa entraram. E enquanto Isa dizia a Ikki que estava surpresa com a determinação dele para vencer, ele simplesmente a ignorou, não importava o que ela dissesse, e invocou sua espada. Uma vez que a espada dela foi invocada, a luta começou e Ikki avançou para seu ataque inicial. Mas antes de se aproximar, 5 cortes se materializaram em seu corpo, e quando ele pousou, outro corte feriu suas costas. No entanto, ele conseguiu se levantar para parar o ataque dela, e após se enfrentarem, Ikki afastou-se sabendo que ela provavelmente estava ativando armadilhas que tinha colocado antes da luta. Nas memórias de Isa, ela sabia as localizações de todas as armadilhas que havia montado, e disse a Ikki que não há para onde ele possa fugir. Enquanto ele continuava recuando, Isa estava contente que os comentaristas não haviam percebido, mas quando Ikki desviou do ataque dela e estava prestes a cair na armadilha, ele se abaixou no último momento. Porém, enquanto estava no ar, um corte atravessou todo o braço de Ikki, fazendo-o perceber que poderia morrer se o próximo ataque dela atingisse um ponto vital. Naquele momento, Isa continuou avançando contra ele, mas Ikki conseguiu mantê-la afastada por pouco antes de atacar. No entanto, ela se desculpou e lançou um tornado para atacá-lo, mas quando a poeira baixou, ela viu que ele havia bloqueado seu ataque com o punho de sua espada, usando sua defesa irregular para atraí-la. Enquanto ela recuava, Ikki disse a ela que ela era exatamente o tipo de pessoa que ele esperava, e lembrou-se de ir encontrar Yuri antes da partida, dizendo a ela que era provável que Isa trapaceasse. Mas depois de cuspir o sangue, Ikki pediu-lhe para fingir que não estava vendo nada. Mesmo que Yuri tenha lhe dito que ele venceria automaticamente se Isa trapaceasse, Ichi queria acreditar que Ayase era diferente no fundo do coração. Durante a luta deles, Ichi percebeu que todos os movimentos dela estavam errados e que ela havia negligenciado tudo o que ele tinha ensinado. Por causa disso, Ichi disse que havia apenas uma coisa que ele poderia fazer, dizendo-lhe que com toda a sua força, ele traria de volta o orgulho dela. Naquele momento, ele começou a avançar rapidamente, mas mesmo quando Ayase usou suas armadilhas, a visão perfeita de Ichi permitiu que ele desviasse de todos os seus ataques. Com Ichi reduzindo a distância, Ayase liberou todas as suas armadilhas de uma vez, mas Ichi ainda rompeu as nuvens, e quando ela tentou golpeá-lo, ele desapareceu diante de seus olhos.
第四の式神秘を Enquanto ela lutava para se levantar, perguntou-se por que estava fraca novamente e começou a chorar. No entanto, Ichi disse a ela que sua alma não estava nesta luta, revelando que ela estava enganando a si mesma o tempo todo. Mas Ichi disse a ela que ainda quer ajudá-la a recuperar o que foi roubado. Enquanto ela se perguntava como ele ainda poderia ajudar alguém que o traiu, Ichi disse que não precisa de um motivo para ajudar seus amigos. Quando ele estendeu a mão para ela, ela percebeu que Ichi era do mesmo tipo que seu pai. Então ela estendeu a mão pedindo a Ichi para ajudá-la. E ele disse que essas eram as palavras que ele queria ouvir. No dia seguinte, Ichi foi com Ayase ao dojo roubado dela, onde ela começou a contar a ele os acontecimentos daquele dia. Durante uma terrível tempestade, Sword Eater conseguiu desviar completamente todos os ataques do último samurai, e quando o empurrou, o pai de Ayase disse-lhes que nunca poderia perdoar aquele homem por machucá-los, e voltou correndo para lutar contra ele. No entanto, Sword Eater se perguntou se esse era todo o poder que The Last Samurai estava escondendo, mas após ouvir essas palavras, The Last Samurai desencadeou uma série de golpes, mas Sword Eater aparou todos eles antes de empurrá-lo para trás. Mesmo assim, Kaito disse a Ayase para não interferir, e prometeu mostrar a Sword Eater a essência do estilo Ayatsuji Ito. Enquanto ele avançava e quase acertou seu ataque, ele cuspiu sangue, permitindo que Sword Eater tivesse a chance de pular e atacar seu pai, mas ele intencionalmente errou, causando o colapso do samurai após ser derrotado. Nos braços de sua filha, suas últimas palavras foram: "Desculpe", mas Sword Eater começou a sair, dizendo que este lugar não será deles pela manhã. Desde aquele dia, Ayase jurou derrotar aquele homem e eventualmente chegaram ao dojo dela, onde os bandidos o destruíram. Poucos momentos depois, Ichi chegou ao seu quarto junto com as garotas e desafiou-o para um duelo, dizendo que ele estaria substituindo Ayase para recuperar o dojo dela. E após jogar todos os documentos de identidade que pegou dos seus companheiros, Ichi perguntou se isso seria suficiente para provar que ele é qualificado. Percebendo que ele havia destruído completamente todos os seus capangas, Sword Eater convocou Orochimaru e quase foi morto por sua própria invocação, mas conseguiu dominá-la no final. Ao mesmo tempo, Ichi convocou Intetsu de suas mãos, e assim que o fez, Sword Eater avançou para atacá-lo. Mas mesmo com sua força, Ichi parou por pouco todos os ataques enquanto era rechaçado, e assim que encontrou uma abertura, Sword Eater conseguiu bloquear seu ataque de atingir, chocando Ichi com a rapidez de seu timing. À distância, Sword Eater lançou sua espada serpente para manter Ichi longe, sabendo que ele é inútil a essa distância. Mesmo assim, Ichi continuou avançando, e quando Sword Eater tentou atacá-lo pelas costas, sua visão perfeita lhe permitiu desviar da lâmina enquanto lançava seu golpe. Mas Sword Eater evitou no último momento novamente. Com um único movimento, ele golpeou em direção a Ichi, mas mudou a direção do seu golpe no último instante, quase o matando. Após esse último ataque atingir, Ichi finalmente entendeu a verdadeira essência do poder dele, explicando que era a sua velocidade de reação que lhe permitia vencer. Humanos normais são capazes de reagir a estímulos externos dentro de 0,3 de segundo, mas para pessoas como Stella e Ichi, o mais rápido que eles conseguem reagir é em 1/10 de segundo. No entanto, as reações de Sword Eater eram mais rápidas que 0,05 de segundo, permitindo-lhe bloquear e lançar um ataque de uma direção completamente diferente no último instante. Essa era a habilidade suprema do Sword Eater, o contra-ataque marginal. Imediatamente ele começou a lançar ataques de duas direções ao mesmo tempo, mas embora ele achasse que estava acabado, Ichi usou sua defesa irregular para conter os ataques, ganhando algum tempo para recuar. Mas Sword Eater começou a acelerar novamente, lançando ataques quádruplos, e Ichi percebeu que não conseguiria bloquear todos eles. Antes que percebesse, seu pé tropeçou em uma plataforma, mas isso salvou sua vida do ataque quase fatal que Sword Eater estava prestes a desferir. Esta era por habilidade de nível de torneio nacional, e Sword Eater prometeu que iria acabar com ele agora. Mas à medida que mais cortes continuavam a aparecer em seu corpo, o rosto de Ichi começou a sorrir, e enquanto Ayase o observava de longe, ela podia ver como ele estava lutando apenas para se defender, lembrando-lhe da vez que seu pai perdeu. Mas quando estava prestes a intervir, Stella assegurou, dizendo-lhe que, por mais que também quisesse pará-lo, ela não podia ser aquela que o impediria de desfrutar o que estava sentindo. Foi então que Ayase percebeu que ele estava sorrindo, e Stella revelou que a maior alegria de Ichi é tentar derrotar uma pessoa forte à sua frente, não importando quão terríveis fossem as probabilidades. À medida que Ayase se aproximava, Stella se perguntou se o último samurai estava realmente cheio de arrependimentos. Depois que Stella disse essas palavras, Ayase percebeu que naquele dia seu pai disse: "Sinto muito", enquanto dirigia seu olhar para Sword Eater, pedindo desculpas por estar em um estado tão lamentável. Ayase finalmente percebeu que não tinha sido uma verdadeira cavaleira esse tempo todo.
Mas quando Stella estava prestes a confortá-la, suas espadas penetraram o chão, e Stella percebeu que a fraqueza do Sword Eater devia ser o esgotamento de sua resistência devido a todos os seus movimentos rápidos. Respirando pesadamente, It ficou contente por finalmente encontrar um adversário esmagador, desejando que isso nunca acabasse. Quando a poeira assentou, sangue caiu no chão, e Ayase percebeu que era a mesma última técnica secreta, Tenin Mouho, a essência do estilo Ayatsuji Ito. Quando ela se perguntou como ele tinha aprendido aquela técnica nas lutas deles, Stella disse a ela que era o aço da lâmina, e pensou que suas costas valiam a pena seguir. Mas It sabia que as costas de Stella eram as únicas que ele queria aplaudir. Depois que sua espada desapareceu, Sword Eater perguntou seu nome, e depois que It se apresentou, Sword Eater começou a se afastar, dizendo a It que eles continuariam essa batalha no Torneio das 7 Estrelas. Alguns dias depois, Ayatsuji contou à comissão de seleção sobre a sua trapaça e foi removida das partidas de seleção. Mas então, eles receberam uma mensagem de Ayatsuji dizendo que o pai dela havia recuperado a consciência. Com o caso finalmente encerrado, Stella tentou segurar as mãos de It, mas Shizuku e Alice Cott os impediram de ter seu momento. Enquanto se divertiam, It olhou para a sua mão, sorrindo para o céu, e ao mesmo tempo, Ayatsuji segurou a mão do pai novamente pela primeira vez em 2 anos. Nas semanas seguintes, It continuou dominando suas lutas, e no 12º combate, ele havia solidificado o nome Outro. Mais tarde naquele dia, os enormes canhões de Stella e Ikki estavam a caminho de férias, pagas pelo diretor por todas as suas vitórias. Mas nenhum deles percebeu o sorriso que ela estava escondendo. Stella estava animada para ter sua primeira noite premarital, e Ikki sabia que algo seria longo e definitivamente não era seu tempo na cama. Enquanto eles estavam indo em sua viagem, Shizuku também tinha embarcado no ônibus para se encontrar com seus pais. Enquanto estavam caminhando, Stella espirrou e estava se sentindo um pouco fria, então Ikki decidiu tirar sua jaqueta para ela. Mas ela estava feliz que eles estavam se comportando como verdadeiros amantes. À distância, no entanto, Ikki notou a silhueta de algumas pessoas, e assim que percebeu que estavam encrencados, Stella estava limpando os pisos para a casa do conselho estudantil. O vice-presidente revelou que este seria o local de treinamento para os representantes do torneio após o término das partidas de seleção. No entanto, Stella percebeu que não ia conseguir desenvolver o enredo como queria. Enquanto isso, Shizuku finalmente tinha voltado para a mansão dos pais dela, e essa louca era tão obcecada que até nomeou seu gato de Ikki. Assim que terminaram de limpar, Stella disse a eles que iam ver uma cachoeira pela primeira vez, mas Renren disse que a espada do Ikki já tem a experiência da cachoeira dela todas as noites. O que você quer dizer com isso? What do you mean by that? Antes de sair, no entanto, Ikki percebeu que Stella já estava com febre, mas ela fingiu estar bem e começou a se afastar. Enquanto subiam a montanha, Ikki se virou e percebeu que Stella estava prestes a desmaiar, mas ela continuou fingindo que estava bem. No entanto, Ikki sabia que ela não estava bem, porque ela só comeu 2 tigelas cheias de arroz em comparação com as habituais 7. Mesmo assim, ela gritou que não queria voltar, porque essa seria finalmente a oportunidade deles ficarem sozinhos. Enquanto isso, o pai de Shizuku pediu para se encontrar com ela dentro da mansão. Pouco tempo depois, o tempo começou a piorar, e Ikki percebeu que Stella realmente não estava se sentindo bem. E quando ela confessou que estava se sentindo tonta, percebeu que o beijo do outro dia poderia tê-la engravidado, e que estava prestes a fugir da pensão alimentícia, mas disse a ela que provavelmente estava apenas resfriada. Mas por ser princesa, Stella nunca tinha tido um resfriado antes e começou a respirar com dificuldade. Com a chuva começando a cair, Ikki a carregou, mas entre as árvores alguém estava espionando-os. Eventualmente, eles chegaram a uma cabana de madeira abandonada e Ikki tentou aquecê-la, mas tocou sua testa e percebeu que ela estava com febre alta. Vendo como ela estava encharcada e molhada, ele disse para ela tirar a roupa, mas como ela estava muito envergonhada para se mover, Ikki decidiu também tirar a roupa e ficar pelado na frente dela. No entanto, ela riu para si mesma. Naquele instante, Ikki percebeu que finalmente se tornaria um homem, e quando perguntou a Stella se ela sabia o que queria fazer, ela respondeu que sim. Depois de estragar a maior oportunidade em todo o anime, Ikki disse a ela que deseja anunciar com orgulho que ela é sua amada um dia. Mas se o relacionamento deles fosse nesse sentido agora, ele nunca seria capaz de mostrar o rosto para nenhuma das famílias. No entanto, Stella sabia que era prova de que ele estava levando o relacionamento a sério, e agradeceu-lhe. Nesse instante, o telefone de Ikki começou a tocar, e quando ele foi atender, Stella percebeu que teria permitido que Ikki fizesse o que quisesse. Do lado de fora da cabana, o espião informou um sujeito misteriosamente feio e nojento, Yui, típico do gênero Ugly Bastard, sobre a localização deles, então ele ficou feliz em finalmente começar.
De volta à mansão, Shizuku encontrou-se com o pai, mas quando ele tentou falar com ela, disse-lhe que queria voltar para o quarto em vez de passar algum tempo conversando com ele. No entanto, seu pai queria saber como sua filha estava vivendo longe, e estava orgulhoso dela por ter vencido todas as 12 partidas. Mas essas palavras apenas a irritaram, pois ela se perguntou por que ele não estava orgulhoso de seu irmão, que também estava vencendo todas as 12 partidas, e saiu correndo antes de fechar a porta. Enquanto isso, na cabana, Ikki ouviu vários terremotos lá fora. E ao investigar qual poderia ter sido a fonte, ele viu um golem gigante pronto para esmagar sua casa. Em um instante, ele correu para salvar Stella após ativar seu Itoshora, e conseguiu levá-la para um local seguro. Depois de colocá-la no chão, ele convocou Nintetsu para destruir o golem com sua primeira técnica secreta, Seijeki, mas o golem foi capaz de se regenerar em múltiplos menores. Não importa quantos deles ele cortasse, eles continuavam se regenerando e derrotando-o. E quando Stella gritou seu nome, os golems começaram a correr em direção a ela. Foi então que Renan desceu e destruiu todos os golems para salvar Stella, e Seiju veio destruir os golems que ameaçavam Ikki. Mas embora continuassem lutando contra os golems, Ikki sabia que havia um blazer de fios controlando-os de longe, e tanto Seiju quanto Renhen já haviam sido subjugados. Enquanto eles se perguntavam o que poderiam fazer, Toka disse-lhes que sempre pode rastrear de volta o fio deles, e ativou seus poderes, avançando e destruindo todos os golems sem nem mesmo sacar sua espada. Enquanto Ikki a encarava, ele percebeu que era assim que era a melhor cavaleira da Academia Ragun, a quarta colocada no Festival das 7 Estrelas. Um segundo depois, o celular de Shizuku recebeu uma notificação, chocando-a no lugar, mas ela sorriu ao ver que sua oponente era a própria Touka. No dia seguinte, Stella se perguntou como Shizuku derrotaria Touka quando a água é eletrólise pelo relâmpago. Mas Alice lembrou-a de que a água de Shizuku é super pura, então o relâmpago não pode conduzir através dela. No entanto, Ikki ainda queria que sua irmã ficasse segura. O dia da luta finalmente chegou, e quando ambos subiram ao palco, Shizuku imediatamente invocou sua espada de água, e quando Touka invocou a dela, a luta começou. Enquanto se olhavam em um impasse, Nene explicou que ambos estão esperando o movimento do outro, já que um único erro poderia resultar em suas mortes. Enquanto continuavam se encarando por mais alguns minutos, Shizuku fez o primeiro movimento para invocar seu campo de água, mas Touka conseguiu aparar todos os seus ataques enquanto lançava seus próprios golpes à distância. No entanto, Shizuku criou uma parede de água com correntes para enfrentá-la, mas Haikiri evitou todos os ataques e continuou tentando penetrar sua parede. Não importava quanta água Shizuku criasse, Touka já havia percebido que ela ficaria sem energia em breve, então começou a diminuir a distância. Mas Shizuku conseguiu congelá-la no lugar e enviou um gigantesco estalactite para esmagá-la. Ainda assim, Touka conseguiu quebrar o gelo com um único golpe. Enquanto se perguntava se Touka estava vendo outra coisa, Touka de repente avançou em sua direção para fechar a distância, e Shizuku mal conseguiu desviar da habilidade. Mas enquanto se enfrentavam, Touka se teleportou novamente, cortando-a. No entanto, era um clone de água de Shizuku, e ela quase perdeu a partida. Elas se encararam, mas Touka desapareceu em sua direção, e enquanto Shizuku continuava tentando evitar os ataques, Nene havia desaparecido completamente da cabine de comentários. Os ataques de Touka continuavam a empurrar Shizuku para trás, e depois que Stella perguntou por que Shizuku estava reagindo tão lentamente, Ikki explicou que ela não consegue ver nenhum dos ataques de Touka, uma habilidade que um dos professores havia usado nele. Nesse momento, Nene o parabenizou por ser tão inteligente porque se chama Nukiashi, uma técnica antiga de artes marciais que permite a uma pessoa respirar corretamente e se teletransportar para desenvolver toda a trama que quiserem. Ela explicou que os cérebros humanos ficariam superaquecidos se analisassem cada detalhe, então Nukiashi permite que o usuário se enterre dentro do subconsciente do oponente até que suas vidas estejam em risco. Por causa dessa habilidade, não havia mais chance para Shizuku vencer, mas Ikki estava confiante de que Shizuku já tinha planejado uma carta na manga. Após ouvir essas palavras, Stella começou a gritar para Shizuku dar o seu melhor, mas ela ficou desgostosa ao ouvir uma vaca encorajá-la a continuar mugindo em frente. Mas mesmo assim, ao ouvir aquela voz feia e nojenta da vaca, lembrou-se de que não podia deixar Stella chegar ao topo com seu irmão. Então convocou sua água para curar todas as suas feridas e ficou determinada a provar seu amor. Embora ela ainda não tivesse encontrado uma maneira de vencer, ela estava agora inspirada, e assim que Touka avançou, Shizuku lançou seus raios d'água e aparou seus ataques antes de invocar mais correntes de gelo em direção a Touka. No entanto, Touka continuou a evadir todos os seus ataques e a lançar sua própria eletricidade para desviar seus golpes. As mãos dela estavam congeladas enquanto ela caía, mas Shizuku lançou pilares de gelo para desviar o relâmpago roxo que vinha em sua direção, e assim que ela fechou a distância para derrubar Shizuku, era nada mais que um clone de água novamente, e vários de seus clones começaram a avançar.
Assim que ela as cortou, caiu na armadilha dela, e todos os corpos se desintegraram em uma névoa ofuscante. De todos os lados da névoa, Shizuko conseguia voar e constantemente ocultar seu corpo principal enquanto os clones das sombras atacavam. Assim que aquelas palavras foram ouvidas, Shizuku deixou cair sua espada e desmaiou, perdendo sua 13ª partida. Enquanto os campos brilhavam, Alice se perguntava se Ikki ainda queria que sua irmã não se esforçasse tanto. Mas Ikki viu tudo. Seu último ataque não foi um ataque imprudente e sem valor, mas a única chance de vencer. Ainda assim, Tuka cortou. Mais tarde naquela noite, todos esperaram Shizuku acordar. Mas quando ela recuperou a consciência, pediu que a deixassem sozinha, pois estava exausta. Assim que eles saíram, Stella perguntou se Shizuku ficaria bem, mas Ikki estava confiante, pois ela se tornou forte. Dentro do quarto, ela se perguntou por que Alice ficou, e quando tentou gritar com ele, ele a abraçou apertado, dizendo que ela trabalhou duro, e que seu irmão a observou até o fim. Para ela, Alice era a única pessoa que ela não precisava lutar ou proteger, então ele disse que ela não precisava agir de forma durona perto dele. Depois de ouvir essas palavras, Shizuku finalmente chorou toda a dor que estava escondida em seu coração. Do outro lado da cidade, o pai dela recebeu a notícia de que ela havia perdido, e disse ao feio, nojento e gordo para fazer o que quiser agora. Alguns dias depois, Stella finalmente venceu sua 14ª luta, e enquanto caminhava pelo pôr do sol, Stella se perguntou se tinha começado a ficar mais forte após todo o tormento que Ikki vinha impondo ao seu corpo. Ikki perguntou-se se ela sabia o que acabara de dizer, mas ela riu e perguntou-lhe se ele se lembrava da promessa que fizeram um ao outro. Mas Ikki nunca poderia esquecer, dizendo a ela que venceria todas as suas lutas para chegar ao topo um dia. Enquanto se beijavam, um sujeito nojento tirou uma foto deles e sorriu para si mesmo. Na semana seguinte, a diretora perguntou se Ikki conhecia um gordo nojento chamado Akaza. Então, quando Ikki lhe disse que ele fazia parte dos Kuroganes e estava trabalhando sob as ordens de seu pai, ela o aconselhou a ter cuidado no campus. Mais tarde naquele dia, o conselho estudantil convocou Ikki e Stella. Mas assim que entraram pela porta, Tuka caiu na posição mais conveniente possível e começou a gritar com o resto deles para limpar o quarto. No entanto, ela percebeu que seus convidados finalmente haviam chegado, mas Stella disse a ela que sua saia não estava cumprindo sua função, e percebeu que Tuka era muito diferente do tipo de pessoa que imaginava. No orfanato onde Tuka cresceu, todas as crianças estavam animadas para vê-la novamente, e uma das crianças percebeu que já tinha visto o rosto inútil de Stella na TV antes, então correram para brincar com ela. Durante o restante do dia, Stella e os membros do conselho estudantil brincaram com as crianças enquanto Ikki e Tuka preparavam comida para elas. Enquanto cozinhavam a comida, Ikki ficou feliz que sua irmã teve a oportunidade de lutar contra ela. Mas quando Misogi lhe disse que ela tinha realmente obrigado Tuka a tirar os óculos, Ikki já havia percebido sua habilidade. Quanto pior era sua visão, melhor era sua nobre arte. Afinal, cérebros humanos são como chips de computador, todas as suas ações são controladas por fracos circuitos elétricos. Como usuária de relâmpago, ela consegue ver esses circuitos e entender o estado mental do oponente, conhecendo cada armadilha e habilidade que estava escondendo. Enquanto ela terminava de preparar a comida, Ikki se perguntava por que não conseguia tirar os olhos de Tuka, mas Misoji revelou que essa era a verdadeira essência do estilo dela. Quando eles viviam dentro da instituição, havia uma criança que era constantemente violenta além de qualquer ajuda, e continuava a ferir Tuka. No entanto, ela nunca o abandonou e ele começou lentamente a sentir-se como um ser humano. A única coisa que ela sempre se lembrava era do amor que recebeu da sua família. Então, mesmo que eles não estivessem mais aqui, ela queria garantir que todas essas crianças negligenciadas pudessem sorrir e ter memórias para apoiá-las. Ela se tornou a coragem do orfanato e enquanto todos comiam, Ikki viu que seus poderes eram em benefício dos outros, em vez de si mesma. Mas enquanto dirigiam para casa, ele se perguntou qual era a fonte de seu poder. Assim que chegaram de volta, Shizuku e os outros correram para mostrar a Ikki o jornal, mostrando-lhe que estavam na primeira página com a manchete de que haviam cometido um escândalo indecente. Nesse momento, Akaza apareceu, dizendo a Ikki que há uma convocação oficial do Comitê de Moral para ele participar de uma audiência. No entanto, quando Stella gritou para que ele caísse fora com aquele nariz grande e nojento, Ikki disse que tudo ficaria bem e entrou no carro. O que ele não sabia, no entanto, era quão terríveis as próximas semanas seriam, pois a própria cidade perdeu todas as cores. No dia 28 de junho, Ikki foi preso. No dia 29 de junho, Ikki teve sua primeira audiência, onde Akaza perguntou quando ele tinha começado a ver Stella, e um deles perguntou se ele achava indecente ter um relacionamento com uma princesa. No entanto, Ikki lhes disse que eles não tinham feito nada, e embora Akaza tenha tentado calá-lo, Ikki pediu desculpas, mas continuou para deixar algo muito claro para eles. Ele disse que realmente ama Stella e que ela realmente o ama, então não permitirá que ninguém diga que ele fez algo errado. No dia 30 de junho, eles trancaram Ikki em confinamento solitário, onde ele lutava para pensar no que fazer. Enquanto isso, Stella tinha vencido sua próxima luta, e todos estavam falando sobre como ela era repugnante.
No entanto, ela teve dificuldade para dormir todas aquelas noites solitárias, e no quarto dia de seu encarceramento, a casa permitiu que Ikki fizesse sua luta de seleção dentro do complexo, mesmo que ele mal tivesse comido alguma coisa. A oficial para a luta era Yuri, e a casa começou a luta. No dia 2 de julho, as notícias estavam cheias de propaganda retratando Ikki como um assassino impiedoso, e Stella se perguntou se a culpa era dela e se teria sido melhor eles não estarem juntos. No entanto, essas palavras fizeram Shizuku atacá-la em público, dizendo que Ikki estava concordando com tudo isso apenas para manter o relacionamento deles. Isso era o quão importante era para ele. E depois de lembrar como ele queria proteger o relacionamento deles, Shizuku chamou-a de patética por sequer pensar em deixar Ikki. Foi então que ela percebeu que Ikki estava fazendo tudo isso por ela. Então, no dia 3 de julho, ela cortou uma mecha do seu cabelo, e no 8º dia de prisão dele, Ikki ganhou outra luta, fazendo dessa sua 16ª vitória. Quando ele desabou, no entanto, Yuri o segurou e começou a vomitar sangue para distrair os guardas, deslizando algo em suas roupas antes de sair. Dentro do seu confinamento solitário, Ikki olhou para o que ela tinha deixado, vendo que era uma mecha do cabelo de Stella, reacendendo-o e fazendo-o perceber que Stella estava cumprindo a promessa deles, então ele não ia mais se segurar. Naquele dia, ele pediu para se encontrar com seu pai, o chefe desta filial, para apelar por sua inocência. Embora a casa achasse que ele era um completo idiota, o diretor concedeu-lhe aprovação e Ikki foi se encontrar com seu pai. Quando foi vê-lo, seu pai ficou impressionado que Ikki tinha vencido todas as suas lutas contra adversários difíceis, e naquele momento, Ikki percebeu que o tempo todo ele estava lutando para que um dia seu pai o reconhecesse. Depois de pronunciar essas palavras, seu pai disse a ele que está gravemente enganado porque sempre o reconheceu. No entanto, ele continuou dizendo que ensinar habilidade a alguém sem talento é pior do que inútil porque permite que um homem medíocre alcance resultados medíocres sem valor. Essas palavras destruíram Ikki, e seu pai disse que quando alguém alcança algo além de suas capacidades, isso gera esperança em cidadãos inúteis e cria discórdia desnecessária na sociedade. No 11º dia de prisão, Ikki venceu seu duelo, mas sua alma começou a deixar seu corpo porque ter o reconhecimento do pai, aquele pequeno objetivo patético, agora se foi. Após vencer sua 19ª vitória, a última partida estava prestes a ser realizada em breve, e o diretor disse à sua irmã que tinha más notícias. Ao mesmo tempo, a casa revelou seu próximo oponente, dizendo que não era outro senão Touka. Se ele ganhasse a partida final, seria mais do que suficiente para provar sua qualificação e acabar com as dúvidas. Mas se ele perdesse, desistiria de ser um cavaleiro. Mais tarde naquela noite, dentro do quarto de Touka, Shizuku apareceu depois de ser chamada por ela. Ela sabia que a seleção tinha sido manipulada, então pediu para convencer Ikki a desistir. Mas quando estava em casa, Shizuku disse a Alice que não fazia ideia do que fazer. Ao mesmo tempo, Stella estava extravasando sua raiva na chuva, e Ikki estava completamente esgotado. O dia das partidas finais chegou, e apenas os 6 vencedores se qualificariam para entrar no Festival das 7 Espadas. Entre eles estavam a vice-presidente, Alice e Stella, e a partida de Ikki iria ser televisionada. Mas Nene já tinha abandonado seu trabalho. Enquanto olhava para os helicópteros, percebeu que estavam tentando humilhar Ikki publicamente. Mas então um velho feio apareceu, o próprio deus da guerra, dizendo que não estava ali apenas para assistir a Touka, mas também para ver o filho de Kurogane lutar. Nesse momento, Akaza apareceu, dizendo que a partida pode ser interrompida hoje, e o locutor revelou que Ikki ainda não havia chegado, então a partida seria cancelada se ele não aparecesse em 15 minutos. O diretor se perguntou o que aconteceu com a promessa de escoltar Ikki, mas Akaza afirmou que Ikki já tinha saído por conta própria. No entanto, ele tinha certeza de que Ikki estaria bem, desde que não desmaiasse no meio do caminho. Enquanto Ikki continuava lutando para correr, lembrou-se das palavras de seu avô, dizendo-lhe que sua frustração é a prova de que ele não desistiu de si mesmo. Mas na neve fria e sombria, seu alter ego se perguntou se aquelas eram apenas palavras inúteis dadas a uma criança inútil para alcançar algo além de suas capacidades. Afinal, aquelas palavras não deram a Ikki nada além de dor e solidão, e sua própria técnica não passava de uma série de estilos baratos e roubados, algo que nunca poderia enfrentar Haikiri. Ele disse para parar de ouvir as bobagens de um fantasma. Mas antes que ele fosse cair, uma chama acendeu em seu coração, levando-o a continuar em frente. Foi aquela chama que trouxe cor à sua vida, e com uma gota d'água, ele viu que Shizuku o estava abraçando, dizendo-lhe que, embora ela não quisesse que ele lutasse contra Touka, ela nunca seria a pessoa a impedi-lo de viver a vida que ele queria. Ao mesmo tempo, todos a quem ele havia ajudado estavam lá para incentivá-lo, e Shizuku disse-lhe que ele nunca estaria sozinho. Segurando sua medalha, Stella mostrou-lhe que ainda havia mantido sua promessa, e ele continuou avançando, perguntando-se por que algum dia hesitou. Ele tinha feito uma promessa com Stella, e ela lhe disse para subir juntos ao topo da cavalaria.
Musogi disse a ela que Ikki havia realmente chegado e dentro da arena, Toka fez sua entrada junto com Ikki. Nesse momento, Alice voltou com sua própria medalha de qualificação, mas Nene percebeu que Ikki estava completamente espancado e parecia faminto. Mesmo assim, Toka pediu desculpas por ele ter se machucado sem cuidado, mas disse que não podia conter a empolgação, porque desde a primeira vez que o viu, não conseguia parar de pensar na batalha que estavam destinados a ter. Para Ikki, ele sentia o mesmo e prometeu que não iria envergonhar ninguém que o apoiasse. E do lado de fora da arena, Sword Eater ficou feliz ao ouvir a notícia. No entanto, a vitória de Ikki atingiu a casa mais forte do que o tapa em seu rosto, mas o deus da guerra disse a ele que Toka definitivamente não se conteve. No entanto, Ikki havia aumentado os próprios limites no último segundo, e o diretor disse que Itohara não poderia vencer Haikiri sozinho, então ele colocou tudo de si em apenas um golpe em vez de 1 minuto. Para o deus da guerra, isso era um extremo além do extremo, um demônio entre os homens. Então, Nene decidiu chamá-lo de Itohazetsu para demônio que come homens. No campo, Ikki resistia a cair com todas as suas forças, porque havia algo que precisava dizer. Nesse momento, Stella estava tentando correr, e quando a casa estava prestes a atacar Ikki, Stella o lançou de volta para o Reino das Sombras, onde seu traseiro inútil pertence. Quando ela finalmente chegou para olhar para Ikki, ele começou a andar em direção a ela. Mas quando a espada dele desapareceu, ela o abraçou para impedi-lo de cair, dizendo que ele fez um bom trabalho. No entanto, ele se desculpou por fazê-la se preocupar, mas ela disse que quem era boba era ela, porque mesmo estando assim, ela o ama de qualquer maneira. Enquanto o abraçava, ele percebeu que esse era o calor que o salvou durante todo esse tempo. Shizuko recebeu o ápice supremo de todos os tempos. Enquanto isso, o pai de Ikki recebeu uma ligação do Imperador de Vermilion, gritando com ele para impedir que seus filhos se envolvessem em esquemas de adultos, e disse: "É isso que qualquer bom pai desejaria para seus filhos." No entanto, Itsuki não respondeu. Na cerimônia de qualificação, 2 gêmeos feios se qualificaram junto com Alice, a vice-presidente, Stella, e finalmente Ikki. Esses 6 serão os representantes da Academia Ragun no Festival das 7 Espadas. E Toka anunciou o líder do grupo do ano, revelando que era Ikki. Quando ele se perguntou por que tinha sido escolhido, toda a audiência disse que ele era o líder deles. Enquanto todos cantavam o nome dele, ele disse a Stella que costumava não se importar com o que os outros pensavam dele, mas ser reconhecido pela primeira vez era agradável. Enquanto estavam sentados juntos mais tarde para falar sobre casamento, Shizuku se intrometeu no meio, dizendo a Stella para tirar suas pernas gordas dali. No entanto, ela disse a Stella que Ikki era dela e não precisava mais usar sua irmã como prancha de surf. E assim todos viveram felizes para sempre, até que Stella se tornou uma coelhinha nos light novels e começou a pular sobre o longo, duro... Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres da trama lendária.